Bom, como reduzir armadura em pilares? Eu tenho um edifício aqui que eu estou projetando, né? Um edifício tem um pavimento subsolo aqui embaixo, eu tenho um pavimento aqui que é comercial, ele tem um pé direito duplo aqui, como vocês podem ver, ó. Eu tenho um pavimento de apartamentos e aqui eu tenho um terraço, né? Uma laje de forro aqui só, aqui região de caixa d'água e tudo mais, esse projeto aqui inclinado. Então, eu vou apresentar para vocês aqui algumas formas de solucionar problemas aqui em pilares, no CIPECAD, né? Deixa eu fechar o modelo 3D. Nossa aba resultados aqui, vou entrar em alguns pilares aqui, e a gente vai ver alguns problemas que a gente está obtendo aqui com esses pilares. Vamos lá. Abrindo o relatório aqui, né? E analisando aqui o P3, que é esse pilar aqui no cantinho aqui, ó. Deixa eu até voltar aqui primeiro, para mostrar para vocês. Vou analisar o P3, que é esse pilar aqui. Não, vou analisar o P1 primeiro. A gente tem aqui o P1, que é esse pilar aqui, e nós temos o P2, que é esse pilar aqui. A princípio, eles são parecidos, porém, a gente vai ver aqui que o resultado dele deu bem diferente. Ó. Vamos entrar aqui no P1. Ó. O P1 é um pilar aqui de 14 por 30, conforme no relatório a gente pode ver. 4 barras de 10, né, armadura mínima. Vou pegar aqui no relatório aqui da fundação, ó, que ele passa todo, né? E aqui na fundação a gente tem aqui uma carga solicitante de cálculo de 11 toneladas e uma carga resistente nesse pilar de 14 por 30 de 52 toneladas. Aqui um momento resistente em X, um momento resistente em Y, assim como um momento solicitante, desculpa, em X e Y, e aqui um momento resistente em X e Y. Ok. Quando a gente vem aqui no P2, a gente percebe que ele está com alguns erros. Vamos procurar aqui, né, no relatório. E aí a gente percebe, ó, que ele deu uma esbeltez maior do que 140. Então a gente percebe aqui, ó, o solicitante de cálculo é 12, praticamente a mesma coisa, aqui a forma é a mesma coisa, e a resistente 49. Porém, quando ele pega aqui o cálculo de, de instabilidade, né, quando ele olha a instabilidade, a resistência cai para 4 toneladas, 4,9 toneladas. Por quê? Justamente porque a esbeltez na direção aqui em X, que é o eixo maior, está 66, e na direção em Y, eu tenho aqui mais de 140 de esbeltez. Aí, por que a gente está tendo esse problema? Basicamente, esse pilar do P2, ele está inclinado. Então eu tenho aqui chegando aqui vigas, ó, que estão chegando inclinada nele. Então eu posso ver aqui no relatório, deixa eu vir aqui no relatório novamente, no P2, que aqui na região aqui, ó, do meio aqui do meu piso, se eu abrir aqui, eu vou perceber que ele tem um problema aqui, ó, de esbeltez também. E a gente vê, ó, que a normal solicitante dele está até um valor baixo. Deixa eu olhar no pilar de cima. Opa, abri o relatório errado. Aqui embaixo. Aqui ele já apresenta um problema maior, ó, porque a resistente dele aqui é só 5 toneladas. Porque ó, esse pilar aqui está recebendo muito momento em X. E a dimensão dele em X ó, é 14 centímetros. Ou seja, na direção de X, que é essa direção aqui, ele recebe um momento muito alto. Então ele está tendo problema aqui de flambagem e de esbeltez. Né? Então vamos lá. A gente tem aqui ó, o nosso P3, eu vou analisar o nosso P3 e o nosso P10. Deixa eu abrir primeiro aqui para vocês identificarem. Nosso P3 é esse pilar aqui. E quase simetricamente, porque a obra não é simétrica, eu tenho meu P10 aqui, que tem a mesma dimensão.
Abrindo o relatório do P3 aqui, a gente percebe aqui que ele também tem um problema. Ó, ele sai aqui com 6 barras de 10, beleza. Aí aqui a gente abaixa para 4 barras de 10 já no piso aqui do mezanino, piso do segundo pavimento. E aqui no piso da cobertura ele dá um erro. A gente percebe, ó, que ele está com a solicitante de 1,297 toneladas, porém a resistência dele é 0,4 toneladas. Como é que um pilar está assim? Então, um dos problemas aqui, como é que a gente vai resolver esse problema? Eu vou vir aqui na minha entrada de pavimentos. A primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu puxar para cá, eu vou vir aqui na minha platibanda. Eu criei aqui vigas na platibanda, deixa eu abrir o 3D, para poder segurar essa platibanda aqui, na lateral aqui, porque é uma parede alta, e até para dar uma melhor resistência aqui nesses blocos, para não aparecer fissuras. Então eu gosto de colocar essa viga por cima, eu coloquei aqui tudo. Porém essa viga aqui, ela não tem, eu não quero que ela tenha função estrutural, eu quero que ela seja só de apoio aqui, então eu vou rotular todos os meus pilares aqui. Então eu vou vir aqui, vou clicar aqui nessa articulação aqui e vou rotular todos os meus pilares da platibanda. Porque eu quero que a viga da platibanda ela seja simplesmente apoiada, eu não quero ter problema com isso. Deixa eu fazer com todos os pilares. Que aí pelo menos as vigas não vão passar momentos para esses pilares e eu não vou ter, né, esse momento alto aí. Beleza. Fazendo isso, né, uma solução que eu tirei aqui agora, poderia nem ter essas vigas aqui, nem representar elas no projeto, né? Poderia fazer só um comentário para a pessoa fazer talvez um bloco canaleta, alguma coisa. No pavimento abaixo, a gente percebe aqui que o pilar, o nosso P3, ele dá um erro nesse piso aqui, né? Assim como o nosso P10. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo artifício, eu vou rotular aqui somente essa viga que chega aqui, porque aqui ele não passa momento, porque é contínuo. Então esse momento dessa viga aqui está muito alto. Então eu vou articular essa viga aqui nesse pilar, vou rotular aqui nesse também, para ver se a gente tem alguma diferença. Porque deixa eu pegar essa régua aqui, basicamente o nosso pilar é esse aqui, né? Essa régua. Vamos supor que aqui seja 30 e aqui seja 14. Ele está nessa direção assim. A viga ela chega nesse encontro aqui. Então quando a viga ela é submetida à flexão, ela passa momento para esse pilar. Então esse pilar tende a fazer isso aqui. Então esse movimento acaba gerando essa redução aí de resistência do pilar. Então a gente vai fazer o cálculo novamente dessa estrutura com a articulação aqui, né, no local aqui do P3 e do P10, só para a gente fazer uma experimentação. Finalizado o cálculo aqui, nós vamos entrar na aba resultados, aqui no pilar, e agora a gente vai observar o que aconteceu com esse pilar. Ele está com aviso aqui, né, não está com erro mais, com as 4 barras de 10, vamos entrar aqui, nesse pavimento aqui, onde estava dando erro, aqui embaixo na cobertura e aqui em cima. Aqui embaixo na cobertura, ele estava dando lá 1,5 de solicitação e está com 2,46 agora de resistência, ou seja, está melhor. Já está passando assim, vamos dizer, na solicitação normal. E aqui ele deu um aviso, vamos olhar o que é o problema. Ah, sim. Ele deu um comprimento de emenda aqui de 38, ele falou que é pouco, ele precisa colocar pelo menos 520. Isso aí eu vou mostrar para vocês como alterar agora. Então assim, a gente tem um aviso, o P10 provavelmente é o mesmo aviso. Então a gente conseguiu resolver o problema, né? Antes eu tinha, antes de rotular eu precisava ir de uma carga bem mais alta, né? De um volume de armadura bem maior. E agora com a armadura mínima do pilar, né, um pilar de 14 por 30, com a armadura mínima, eu consegui realizar essa estrutura. Para alterar, para resolver esse aviso aqui,
A gente vai vir aqui em edição de pilares sobre quadro. Vou até olhar aqui na... Aqui está com esse problema na tampa da caixa d'água. Eu vou desbloquear esse pilar aqui e vou vir aqui na edição sobre quadros. Vou vir no pilar P3, ó. Tem aqui, ó, emendas e amarrações. Vou vir aqui, vou clicar aqui no pilar, ó. Aqui ele está com uma emenda aqui de 38, né? E lá ele está pedindo 52, né? Se eu não me engano. Deixa eu clicar aqui, a gente clica aqui, ó. E aí a gente vai colocar 52 centímetros, né? 520 milímetros. Dou um aceitar. Vou vir aqui embaixo também a mesma coisa. Editar, né? 52. E a amarração dele vai ser 52. Do piso da cobertura aqui. Dou um aceitar. Aqui eu vou confirmar. Isso. E aí, volta aqui na edição sobre tabela. E agora está tudo ok. Então o pilar agora que estava com a armadura bem alta, passou. Deixa eu salvar. Bloquear esse pilar, já está revisado. Com a revisão do pilar, a gente conseguiu resolver o problema do pilar. Porém, a viga, quando ela está rotulada, ela apresenta um erro. Ela apresentou um erro. Porque o encaixe aqui da viga no pilar, ela reduz esse momento positivo aqui. Porque eu tenho um momento negativo aqui. Então reduz também a flecha. Então se eu tenho um problema na viga, normalmente convém você engastar a viga no pilar. Isso pode ter efeito no pilar e você tem que ponderar, como calculista, o que é melhor. Se é melhor alterar a viga, se é melhor alterar o pilar. Nesse caso específico aqui, foi melhor alterar, no caso, o pilar, porque a viga, porque o pilar, melhor alterar o pilar, rotular o pilar, porque a viga, ó, o erro que ela está dando é um erro de flecha. Ela tem uma flecha máxima aqui, permitida, de 9,4 milímetros, e eu estou com 10,17. Então como eu vou resolver o problema de flechas em vigas sem alterar aqui a seção no caso? Vou vir aqui, vou editar essa armadura, eu vou aumentar a minha armadura positiva. Deixa eu colocar essa barra com 12,5. E essa aqui. Não, vamos deixar a barra de 10 e vamos verificar a viga para ver o que acontece aqui. Aqui ele continua dando problema de flecha, só que eu estava com 10,17 de flecha e agora eu estou com 9,07 milímetros, ou seja, eu estou com 0,03 milímetros a mais do que o limite, né? Então, praticamente eu estou no limite aqui, né? Não teria necessidade de aumentar mais a armadura aqui. Somente trocando essa barra aqui, que era duas barras de 8 milímetros, eu troquei essa barra para duas barras de 10. Não precisava ter feito essa barra toda, eu poderia manter essa barra, por exemplo, com uma barra de 8, né? Editaria, né? Cortaria essa armadura, né? Poderia editar ela aqui, ó, colocaria ela até aqui, por exemplo. Botaria essa armadura, uma armadura de 10. E viria introduzir a armadura de base, inferior, 8 milímetros, duas barras. E aí eu colocaria essa barra aqui para completar, terminando aqui no pilar, para completar. Na verdade eu vou colocar ela de pilar a pilar, ó, para fazer a emenda aqui no pilar, que é o recomendável, né, vamos dizer assim. E aí, ó, se eu pedir para verificar de novo essa viga, vamos olhar aqui a flecha, ainda não está passando, mas aumentou de 0,7 para 0,9, mas eu tive uma economia de aço aqui no caso. Não precisei passar essa barra de duas barras de 10 milímetros aqui, eu poderia usar aqui com 8 milímetros, 5,30, aqui uma barra de 4,90, mais uma segunda camada de barra de 10 aqui nessa viga, para resolver o problema.
Assim, eu resolvi o meu problema aqui da viga, né, que surgiu. Porque a partir do momento que eu rotulei a viga, eu gerei um problema na viga. Eu também não posso sair rotulando à torta direito qualquer viga aqui, qualquer estrutura, porque senão eu vou fazer essa estrutura ficar uma estrutura flexível e não rígida. Então, quando eu fizer essa estrutura ficar muito flexível, pode ser que ela tenha problema de instabilidade global. Então, esse artifício de rotular aqui, de rotular as vigas nos pilares, ela tem que ser ponderada, né? Não pode ser feita de qualquer maneira. Outra forma também que eu poderia fazer é inverter esse pilar. Ao invés dele estar aqui, eu poderia colocar ele aqui na direção da viga. Por quê? Eu colocaria o pilar aqui com 30, com o eixo de maior inércia, na direção da viga. Ou seja, eu teria 30 centímetros ao invés de 14 para resistir o maior momento. Como esse pilar aqui, o P17, que está aqui, ó, na direção dessa viga aqui. Ele está até com erro, vou ver o porquê que ele está com erro. Ele está com erro na fundação, não aqui. Provavelmente algum erro também de espaçamento longitudinal. Não é o erro estrutural, então não vou passar aqui nessa viga não. Mas aqui eu poderia ter feito essa mesma solução aqui. Porém, eu acredito, deixa eu ligar a arquitetura. Aqui eu tenho uma rampa para acessar a garagem, então se eu botasse esse pilar aqui para dentro, eu teria atrapalhado a passagem da rampa. Então foi optado por fazer ele nessa direção aqui. Mas a melhor direção dele, para reduzir, ao invés de rotular, eu poderia colocar ele para cá. Outra forma também de resolver o problema seria, eu vou tirar a rótula aqui e eu vou aumentar a seção dessa viga. Vou transformar essa viga aqui numa viga de 60 centímetros. E eu aumentando a seção dessa viga, eu também passo menos momento dessa viga para esse pilar, mesmo ele estando engastado. Porque a viga agora é um elemento muito mais rígido do que o pilar. Então eu vou calcular aqui e a gente vai ver aqui os resultados. Finalizamos aqui então o cálculo da nossa estrutura. Vamos ver se deu alguma diferença aqui no pilar, alterando essa viga, né? Vamos ver aqui. Ele voltou a dar erro. Vamos ver aqui qual foi o erro que ele apresentou. Ele continua dando erro, continua apresentando o erro. Então, essa forma de aumentar a espessura da viga não resolveu muito, não. Talvez mudasse a seção do pilar. Ele diminuiu o momento, aumentou até o momento, diminuiu um pouco o momento aqui em X, mas não melhorou a nossa estrutura. Então, apesar de a gente ter tentado aqui mudar, ele com a rotulação ficou melhor, assim por dizer. Vamos ver o P10 aqui. Então, o P10 também está apresentando erro, justamente pelo mesmo motivo. O P10 também apresenta erro. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Então, a gente tem essa solução de articular, né, as vigas, sempre com muito cuidado nos pilares, para poder facilitar o cálculo de pilares. E você no campo deve se atentar ao que é melhor para a estrutura, né? Se é rotular, articular, se não, se é melhor aumentar a seção do pilar. Que, por exemplo, esse pilar aqui P3, ele está com um problema aqui nessa região. Porém, se eu aumento ele para, deixa eu desbloquear ele aqui, se eu aumento ele para 20 centímetros, está de cima para baixo, 20 por 30, ele já resolve o problema, ele já passa até com a armadura mínima. Então ele tem realmente um problema que a seção é muito fina, a seção de 14, né? Então se ele tem esse problema, mas com 20 centímetros ele passa tranquilamente. Então eu não precisaria me preocupar tanto, assim, teria que fazer com a viga, rotular. Mas aqui no momento a gente rotulou a viga no pilar, mantemos o pilar com 14 por 30 para não ter dente, né? Manter ele dentro da parede. E com a viga apoiada, ao invés de engastada, a gente aumentou simplesmente de a barra de 8 milímetros
uma barra de 10 milímetros. Então assim, não foi um ganho muito alto também da estrutura. Não foi um gasto muito alto na estrutura. Então você tem que ver o que vale a pena para o seu cliente quando você estiver fazendo o projeto. Então era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu espero que gostem. Qualquer dúvida deixe nos comentários, que eu repasso para vocês. Eu tenho o prazer de responder vocês e a gente se vê aí numa próxima aula.